saudar a amada igreja com a paz do Senhor Jesus? Amém. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus? Amém. Louvado seja Deus, para mim é motivo de muita alegria de poder estar aqui nesta noite. Aleluia, nós tentamos tantas vezes, né, pastor? Mas graças a Deus, dessa vez deu certo. Graças a Deus, o Senhor preparou, aleluia, para que nós pudéssemos chegar até aqui e vir proclamar o reino de Deus, né, irmãos? Nessa noite também, eu quero trazer a saudação do meu pastor, congrego na Assembleia de Deus, Missão Sapopemba. O nome do meu pastor é Hélio Tenório. A igreja recebe? Amém! Glória a Deus. Que Deus abençoe vocês, que Deus abençoe o pastor Hélio também. Derrame toda a bênção sobre esta casa. Se eu pudesse ir embora, já ia agora. Aleluia, eu confesso para os irmãos que eu estava sentada aqui, sentindo uma forte dor no meu peito, viu? Só para testificar a fé do homem de Deus. Estava sentindo uma dor muito forte, mas graças a Deus, o nosso Deus é Deus de livramento, né, irmãos? E eu sou grata ao Senhor nesta noite. Eu quero louvar a Deus pela Cris. Eu nem sabia que era Cris, para mim é Cat. Ô Jesus! Minha amiga, louvado seja Deus que o céu me presenteou, mulher de Deus, aleluia. Estamos aí, né? Começando na jornada, crendo na nossa vitória, né, Vaso? Pastor Luiz, louvado seja o nome do Senhor, que também todos alguns lugares que nós temos ido aí, tem nos acompanhado. Eu quero louvar a Deus também pela vida dele. E o Tarcísio me ligou e falou: Má, você vai aonde hoje? Eu falei: vou ali, no pastor Hélio. Aí ele: posso ir? Eu falei: claro, meu filho, bora lá, adorar a Deus, né? Aleluia. E eu estou muito feliz com a presença do Tarcísio aqui também nessa noite. Que Deus abençoe a vida do servo de Deus. E tá a esposa do irmão Luiz também, né? Aleluia. A serva do Senhor que também nos acompanha nesta noite. Eu sou grata a Deus por este povo que o Senhor tem colocado, né? Intercessores para que nós possamos ministrar a palavra de Deus. E tem o meu netinho que também está ali. Aleluia. Está ali meu netinho. Ele: vovó, eu vou para sua casa hoje. Eu falei: tá bom, meu filho, vamos para casa da vovó. Eu falei: vou para a igreja. Aí ele falou assim, ele falou: glória a Deus. Eu falei: amém, meu filho, vou para a igreja. Ele: glória a Deus, vovó. Aí veio, tá ali meu netinho, entrei, louvado seja Deus. Eu tenho certeza que cada família que está representada aqui nesta noite, o Senhor, Ele já está visitando a tua casa. Aleluia. Eu quero convidar os irmãos a abrir a tua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo de número 5. Glória a Deus. Aleluia. Os obreiros também, né, aqui do altar, que me serviram água. Esse dia eu fui pregar numa igreja que nem água me deram. Eu falei: misericórdia, Jesus. Não tinha um obreiro para dar água. Eu falei: gente, tem que trazer os lá de São Paulo. Mas não era aqui não, vira fora. Aleluia. É Lucas capítulo de número 5. Aleluia. Versículo de número 1 a seguir, a epígrafe do texto nos diz assim: a pesca maravilhosa e os primeiros discípulos. Eu peço que os irmãos, por gentileza, se coloquem de pé em reverência à palavra de Deus. Aleluia. Aleluia. A gente às vezes reverencia a dança, reverencia o gesto, e a palavra de Deus zero, né, irmãos? Então vamos aprendendo, né? Aleluia. Reverência à palavra de Deus. Lucas capítulo 5, versículo de número 1, que diz assim, irmãos: e aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu estar 2 dos seus barcos junto à praia do lago. E os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe, glória a Deus, que o afastasse um pouco da terra. E assentando-se, ensinava no barco a multidão. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. Pode sentar, irmãos. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Aleluias. Louvado seja o Cordeiro de Deus. Obrigado, varão. É bem verdade dizer, irmãos, que por esses últimos dias da Igreja de Cristo na Terra, nós temos observado e nós temos visto uma grande apostasia no meio do povo de Deus.
Muitos estão desistindo da tua chamada. Muitos, aleluia, pelo fato de não suportar a provação, de não suportar, aleluia, as provações da vida, tem deixado, louvado seja o Cordeiro de Deus, a tua ferramenta de lado. A Bíblia vai nos dizer, louvado seja o Cordeiro de Deus, que havia um rapaz conhecido por nome de Simão Pedro. A Bíblia diz que Simão Pedro, ele era um pescador, louvado seja Deus. Simão Pedro, ele tinha muita habilidade naquilo que ele fazia. Simão Pedro, ele era um homem, louvado seja o Cordeiro de Deus, que ele sabia, aleluia, aonde no lugar do lago ou no mar, ou onde quer que seja, que se tratasse de pescaria, ele tinha muita habilidade. Ele sabia onde era o lugar que ele poderia chegar, louvado seja o Cordeiro de Deus, para jogar a tua rede e haveria uma pescaria. Mas a Bíblia vai nos dizer, louvado seja Deus, que certa feita Simão Pedro, ele estava dentro do lago de Genezaré. Simão Pedro, ele estava pescando, aleluia, ele ficou pescando a noite toda. A Bíblia vai nos dizer que havia alguns barquinhos que estavam com ele junto ao lago de Genezaré. A Bíblia diz que Simão, aleluia, ele ficou a noite toda pescando e nada ele apanhou. A Bíblia diz, louvado seja Deus, que o sentimento de frustração que Simão ele tinha naquele momento era um sentimento muito grande. Afinal de contas, ele tinha habilidade naquilo que ele fazia. Afinal de contas, Simão Pedro, ele era um homem, louvado seja o Cordeiro de Deus, aonde ele sabia o lugar de lançar a rede. Mas naquele dia, louvado seja o Cordeiro de Deus, ele não pescou nada, irmãos. Aleluia. Nada havia sido pescado por Simão. Aleluia. E devido àquele momento de frustração que ele estava passando, por não ter pescado nada, por não ter levado um alimento para a tua casa, a Bíblia diz que Simão Pedro, ele estava na beira do lago de Genezaré. Ele volta, aleluia, para a beira do lago. E a Bíblia diz que de repente, eles estavam lavando as suas redes. Quando eu falo de lavar a rede, eu estou falando de alguém que está querendo desistir, irmãos. Quando eu falo, louvado seja o Cordeiro de Deus, de lavar a rede, eu estou falando de alguém que tem passado por um momento de frustração, tem passado por um momento de provação e tem querido até mesmo desistir. Aleluia. Mas olhando para a Bíblia Sagrada, eu acabo observando, aleluia, que Simão Pedro, ele teve a oportunidade, irmãos, e na oportunidade que ele estava tendo naquele momento, quem sabe os teus anos de pescaria, quem sabe os teus anos de experiência, louvado seja Deus, aleluia, ele achava que se ele chegasse o negócio daria certo. Ele achava que aonde ele ancorasse o teu barco, ele iria pescar naquele dia. Mas o Senhor, aleluia, o céu já estava preparando algo novo para a vida de Simão Pedro. Irmãos, aleluia, a Bíblia diz que enquanto Simão ele estava fazendo as coisas com a força do teu braço, fazendo as coisas da tua maneira, as coisas da vida dele não estavam acontecendo. E muitas das vezes na minha e na tua vida é dessa forma, irmãos. Aleluia, andamos tão natural, irmãos, andamos tão natural, tão longe da presença do Senhor, irmãos. Muitas das vezes achamos que uma vida de consagração, uma vida de santificação, uma vida de jejum, uma vida de obediência, aleluia, muitas das vezes nós achamos que esses valores eles têm sido perdidos dentro da casa de Deus. É bem verdade dizer, irmãos, que algum culto que são mais importantes dentro da casa do Senhor, louvado seja Deus, nós temos deixado de lado. A Bíblia diz que o povo de Deus ele erra, louvado seja o nome do Senhor, pelo fato de não conhecer as Escrituras. A Bíblia vai nos dizer, aleluia, que o filho da luz, os filhos das trevas, eles são mais prudentes que os filhos da luz. Aleluia. É bem verdade, irmãos. A Bíblia vai nos dizer que a nossa luta, ela não é contra a carne e também não é contra o sangue. Simão Pedro estava frustrado, irmão. Simão Pedro já estava pronto para desistir, irmãos. Ele chega na beira da praia, estava lavando a tua rede. Aquele momento, Simão Pedro, ele
ele acaba se tornando um pouco carrancudo, sabe, Cris? Louvado seja Deus. E a Bíblia diz, irmãos, que Jesus, ele já havia marcado aquele momento sobre a vida de Simão. Deus estava permitindo aquela frustração sobre a vida de Simão Pedro, porque Deus queria ter um encontro com ele. O nosso problema é que a gente quer levar na presença de Deus de qualquer maneira. O nosso problema é que a gente vem cheio de carrapicho lá do mundo e quer trazer o que não presta para dentro da casa de Deus. A gente pensa que pode fazer o que quer, a gente pensa que pode andar como quer, a gente pensa que pode agir como quer, mas Deus está dizendo nesta noite: eu estou entrando no barco da tua vida e eu vou botar. Ele volta para a beira da praia. E quando ele volta para a beira da praia, irmãos, porque às vezes é mais fácil a gente desistir do que a gente se posicionar, sabia? É mais fácil a gente abandonar do que a gente entrar na guerra e falar: aqui não, Satanás. Aleluia. Às vezes é mais fácil, porque hoje o povo está tão dodói. O povo não pode ouvir nada. Tem uma moça aí que eu oro por ela, vai fazer quase 15 anos orando. Aí chega final de ano, eu só vejo as fotos dela na praia, bebendo, loucona, chapada. Aí quando chega janeiro, tá depressiva, que é a oração. Ferveu o final de ano todo. Chega janeiro, que é oração. Aí o Senhor falou para mim assim: Marcela, eu vou, aleluia, vai ter algumas guerras que eu não vou permitir mais que você entre, Marcela. Vai ter algumas pessoas que eu vou te ensinar, Marcela, porque você quer conhecer a pessoa. Fala não para ela. Quer saber quem é quem? Fala: eu não quero, eu não posso, eu não faço e eu não vou. E hoje eu senti isso na pele, sabia? Porque a palavra de Deus, de alguma forma, ela precisa estar em movimento sobre a nossa vida. Estamos debaixo, nesse ano, eu já determinei na minha casa, eu já entrei debaixo de uma palavra. Eu falei: Deus, a palavra que eu estou debaixo dela é o acha do Senhor, Pai. Então eu creio que este ano de 2026 vai ser o ano que o Senhor vai agir sobre a minha vida, Senhor. Aí a menina ligou para mim, tinha falado comigo semana passada, e nós temos um grupo de oração, louvado seja o Cordeiro de Deus, e o nosso grupo de oração, ele chama Amigas de Oração. E esse grupo é 1 hora de jejum para 3 minutos de oração. Ô glória! E aí, louvado seja o Cordeiro de Deus, ela me falou que estava passando uma luta espiritual. Eu falei: irmã, vou te pôr no grupo. Porque muitas das vezes nós pecamos, nós erramos, irmão. Porque em vez da gente dar a vara para ensinar ele a pescar, a gente vai lá, pega na mão e quer ficar ajudando. E Deus está falando: não coloca a mão na onde eu não mandei. Porque tem pessoas que elas precisam aprender, aleluia, a entender, a respeitar a chamada de Deus sobre a tua vida, irmão. 15 anos, a menina não tem firmeza em igreja nenhuma. Sempre arruma um problema da igreja, sempre está falando mal da obra de Deus. Nada para ela tá bom. Quando alguém reclamar demais de uma igreja e não parar em um ministério, já levanta a luzinha amarela, irmão, de atenção. Eita! Porque quando a pessoa não quer se consertar, quando a pessoa não quer ter vida com Deus, aleluia. Aumenta só um pouquinho para mim esse negócio aqui, que eu vou pregar mais 15 dias. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Então, louvado seja o Cordeiro de Deus. A pessoa muitas das vezes, ela quer achar problema em tudo, mas ela muitas das vezes não reconhece que o problema está nela, irmão. E aí eu peguei e falei para a menina, falei para ela assim, eu falei: Vaso, você não acha tempo para ir trabalhar de manhã, todo dia? Se você não for trabalhar, você come? Ela falou: não. Eu falei: se você não orar
aleluia, assídua, contínua, diante da presença de Deus, a tendência para a tua vida é ser um crente, aleluia, anêmico. Sabe aquele crente que nada tá bom, vive mudando de ministério, sempre tem achado defeito em tudo, oh glória, não tem firmeza, não tem a tua casa edificada na rocha, sempre está saindo, tudo tá errado. Aí eu falei para ela, vaso, aleluia, você precisa entender que o Senhor, Ele quer trazer para a tua vida uma vida de oração assídua, porque se você não orar, você vai morrer espiritualmente. Se você não jejuar, a tua casa ela vai cair. Já faz tanto tempo que eu oro por você e você nunca tem firmeza, irmão. Entrou uma coisa ruim naquele irmão. Oh glória. E ela falou para mim assim: você está jogando na minha cara a oração que você fez por mim? Você está querendo me humilhar? Eu falei: não quero te humilhar não. Você não está entendendo o que eu estou falando para você. Oh glória. Você não está entendendo o que eu estou te dizendo. Eu estou falando para você que se você não quer lutar pela tua casa, não vai ser eu que vou pagar o preço por ela. Se você não quer se levantar para orar, para jejuar, é 3 minutos, irmão. O que é 3 minutos? Ô irmão, ora no banheiro, escovando o dente. Deus amado, glorioso, visita ali, Senhor, abençoa meu dia, me guarda, me livra de todo mal. É amarrando o cabelo, passando perfume, falando com Deus. Mas não! A gente fica o tempo todo com a cara no celular e não conseguimos ter uma vida de relacionamento com Deus. Ficamos até de madrugada jogando, aleluia, conversando, fazendo coisas que não edificam a nossa vida espiritual, mas não temos tempo de ter relacionamento com Deus. Aí você vem olhar para mim, você vem falar para mim que está frustrado e que quer ir embora. Se a frustração tem estado sobre a tua vida, a culpa não é da igreja, a culpa é sua. Se você tem se sentido frustrado, desanimado, a culpa não é do teu pastor ou da tua líder, a culpa é sua. Porque quem sabe da tua necessidade é você. E se você não se posicionar para que você ande cheio na presença de Deus, você vai morrer. Ai irmão, essa menina começou a falar um monte para mim. Eu falei: quer saber? Ô glória, vou bloquear ela, porque Deus conhece minha boca. Bloqueei. Ela não contente, foi no Instagram. Você tá pensando o quê? Que o povo cutuca a onça, camaracuta, né? Tá pensando o quê? Aí eu falei: Deus, o que eu faço? Fico quieto ou dou uma lapada? O Senhor falou: Marcela, se você ficar tomando a frente, se você ficar abrindo a tua boca, não vai ter como eu pelejar por você, porque você já falou o que você quis. Mas quando você se cala, aí eu me levanto para pelejar pela tua vida, Marcela. Você pensa que Deus não sabe da sua disposição? Você pensa que Deus ele não sabe que você é corajosa? Tem pessoas aqui que Deus tirou do mundo do crime. Tem pessoas aqui que passaram pelo vale da sombra da morte. Tem pessoas aqui que não engolia sapo de ninguém. E hoje tem que engolir o boi e ficar quieto. Porque a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue. E o que nós mais temos visto por aí é o Evangelho de Cristo sendo envergonhado. E a Bíblia diz que ai daquele por quem vem os escândalos. Crente brigando na porta da escola. Crente arrumando confusão no posto de saúde. Crente arrumando confusão. Hoje eu peguei o ônibus, fui pro monte 6 horas da manhã. E eu tô no ônibus apertado que eu nem conseguia me mexer. Aí já entrou uma mulher, acho que ela era crente, não era possível. Ela entrou no ônibus e ela falou assim: nossa, desceu 2, por que que eu... Eu falei: passa por cima, irmã. Ó, tava cheio o ônibus. Aí ela olhou pra mim: não, eu tô na paz de Deus. Eu falei assim:
Se você quisesse a paz de Deus, você tinha ficado com a boca fechada. Porque tem confusão que pode ser evitada quando a gente fecha a boca. Meu Deus, verdade. Tem coisas que podem ser evitadas quando nós colocamos uma trava na nossa boca e não falamos nada, fingimos demência. A mulher pegou, mandou uma mensagem pra mim lá no celular, lá no meu Instagram, e falou pra mim assim: você, como foi que ela falou? Ela falou assim pra mim: você é referência do que pra minha vida? Eu falei: não tem que ser referência nenhuma pra você não, filha. A sua referência tem que ser Jesus. Porque se eu estou aqui ainda, porque ainda eu sou falha. Se eu estou aqui ainda, se o Senhor ainda não me levou, é porque eu ainda tenho algumas coisas em mim que precisam ser melhoradas. Eu não estou dentro da igreja porque eu sou perfeita. Eu não estou dentro da igreja porque eu sou melhor do que ninguém. Mas eu estou dentro da igreja porque eu desejo, aleluia, alcançar a vida eterna, irmãos. Glória a Deus, aleluia. E muitas das vezes nós temos essa deficiência em entender isso. Oh glória! Nós damos tanto trabalho para Deus. Nós já temos tanto trabalho para Deus. Aí quando chega alguém que não tem experiência, nós que estamos dentro da igreja por mais tempo, acabamos não tendo paciência. Eu não tenho paciência. Mas quem era você quando se converteu? Quem era você quando chegou aqui? Jesus. Aleluia! A menina falou um monte, ela falou pra mim: você pra mim é uma miserável, você pra mim é isso. Aí eu falei: Deus, eu vou ficar até quieto, nem vou falar que ela foi despejada da casa dela, Senhor, porque você vai falar que eu estou jogando na cara dela, que o Senhor me revelou. Aí o Senhor falou: bloqueia, filha. Eu falei: miserável é ela, Senhor, miserável é de espírito, Senhor. Porque agora eu estou vendo que quando eu falei não para ela só queria a minha amizade por puro interesse, Senhor. Não era porque eu verdadeiramente era amiga dela. Então, Senhor, esta situação que o Senhor criou, esta situação que o Senhor permitiu, foi somente para o Senhor mostrar quem era ela de verdade. Deus vai começar a abrir os olhos de crente aqui, irmão. Deus vai começar a mostrar para você quem é quem. Porque às vezes a gente fica chorando por quem não vale a pena. Às vezes a gente fica, aleluia, fica triste. Tem pessoas que ficam tristes, depressivas, deprimidas dentro de casa, desmotivadas, por causa de alguém que se afastou, ou por causa de alguém que falou da vida dela. Deus está dizendo: eu estou abrindo os teus olhos, e não é para você ficar doente. Eu estou abrindo os teus olhos porque eu tenho uma grande chamada sobre a tua vida, e não é qualquer coisa que vai te tirar do centro da minha vontade. Porque até agora você só fez o que você quis. Aleluia! Está frustrado? A irmã falou para mim assim, uma irmã falou assim: meu Deus, aquele dia que eu pedi oração para você, você não quis orar por mim. Eu falei: porque você é casa rebelde. Porque você é casa rebelde, Deus falou que não era para orar. Vou fazer o quê? Eu não pago simpatia para ninguém. Porque eu sei o preço que eu pago diante da presença de Deus. Se eu não valorizar aquilo que Deus me deu, não vai ser ninguém que vai valorizar a ferramenta que Ele me deu. Então, aprenda a se valorizar. Aprenda a parar de querer mendigar a atenção de alguém, a amizade de alguém, porque você não precisa disso. Você precisa ser amigo de Jesus Cristo Nazareno, e Ele está aqui nesta noite. É somente dele que você precisa. Pedro estava frustrado, anos de crente. Quem sabe ele conhecia a palavra. Estou fazendo uma analogia, tá bom? Anos da presença de Deus. E de repente ele volta para a beira do lago. E quando ele volta para a beira do lago, ele estava querendo, lavando a tua rede, querendo dizer: cansei. Se Deus não fizer nada esse ano, eu vou abandonar. Se Deus não entrar, eu não sei o que eu vou fazer. Deus está dizendo: alabaxuri andarai. Muitas das vezes eu tenho falado contigo e você não me dá atenção.
Muitas das vezes eu tenho tentado te direcionar e você tem feito as coisas da tua maneira, porque o não de Deus é livramento para a nossa vida, muitas das vezes. Só que muitas das vezes a gente faz que nem aquelas crianças birrentas, sabe? Às vezes meu neto quer pegar a faca ou o garfo e enfiar na tomada. Ele vai pela tomada, eu venho aqui, filho, não faz isso. Não, ele vai tentar falar, todo tempo, porque ele é todo bravo. Bravo! E tem gente que é assim. Vou fazer do meu jeito. Ninguém manda em mim. Tá bom, deixa eu pôr na tomada pra ver o que acontece. O dia que ele pôs o garfo na tomada, que ele tomou um choque, cadê que ele coloca? De novo. Falei, deixa ele pôr. Eu vou ficar olhando ele pôr. Porque eu já falei para não pôr e quis colocar. Você é ruim? Não, estou ensinando ele. Que quando é não, é não. Quando eu falo que eu não estou no negócio, eu não estou no negócio e pronto, e acabou. Quando eu falo que eu não quero você naquele meio, eu estou dizendo que eu não quero você no meio, porque a Bíblia diz que bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Mas era minha amiga, eu andava junto, Deus está dizendo, eu estou te separando, estou tirando você de perto, porque eu tenho algo novo para fazer na tua vida. Pedro, ele entendeu. Estava lá lavando a rede, nervoso, bravo, porque ia voltar para casa, sem nada. Não ia ter como pagar a conta, aleluia. E aí, ele estava lá, todo bravão, lavando a tua rede. Ó, presta atenção aqui. Parece que eu estou lá na beira do lago de Genezaré. Pensa, você consegue imaginar? O barco parado, Pedro lavando a rede já vai embora, os outros pescadores, quem sabe, varrendo o barco, e daqui a pouco quem se apresenta? Lá surreal, Jesus Cristo Nazareno. E quando Jesus ele se apresenta, ele poderia ter entrado em tantos outros barcos, ele poderia ter entrado nos outros barquinhos que estavam do lado, mas ele queria tratar era com o bravo. É isso, assim. Ele queria tratar era com o ignorante. Ele queria tratar com aquele que tinha boca pesada. Ele queria tratar com aquele que era grosso, que era estúpido. Porque tem pessoas que muitas das vezes ela até está certa, mas a maneira dela falar, ela acaba saindo como errada. E o Senhor ele fala, aprendei de mim que sou manso e humilde. Oh glória! Só que quando a gente não para ouvir o que o Senhor está falando, a gente fica que nem bode, só berrando. Quando a gente não para ouvir o que o Senhor está querendo nos direcionar, a gente fica que nem bode, só berrando e reclamando e gritando e fazendo escândalo, trazendo escândalo com o nome do Senhor. Eita, meu Deus. Mas naquele dia Jesus queria mudar a história de Simão. A Bíblia diz que quando ele estava frustrado, e quando ele estava, quem sabe, desanimado, se sentindo envergonhado, porque trabalhou a noite toda, não tinha o que levar para sua casa. Como eu vou levar sustento para minha família? Eu não pesquei nada. E agora? Aleluia. Eu lembro uma vez que quando eu estava no presídio feminino, glória a Deus, que eu atraquei para a cadeia. No primeiro dia que eu estava dentro da cadeia, estava lá tomando sol com as minas, falando da rua. Não, parceira, que barulho. E falando da rua, daquele jeito, toda malandrona. Veio uma senhora falar comigo de Jesus. Aí ela falou, moça, eu falei, ó, se joga. Não quero saber de Deus. Certo? Sai fora, sai fora. Se Deus fosse bom, não estava na cadeia. Certo? Se Deus fosse bom, não estava passando esse sofrimento aqui que eu estou passando. Então não vem querer falar de Deus para mim não, vai. Tem que arrumar confusão na cadeia no primeiro dia, porque as irmãs que é crente na cadeia é tudo respeitada. E eu lá falei pra velha, vai, sai andando, não quero saber de nada não. Revoltada com a vida, sem querer dar ouvido. E muitas das vezes as nossas atitudes, as nossas escolhas, as nossas decisões erradas faz com que a gente fique revoltado e não queira ouvir a voz de Deus.
E a Bíblia diz que a fé, ela vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Aí quando foi no outro dia, eu estava no pátio de novo. Aí voltou aquela senhora. Ela já voltou com ousadia, marchando. Botou o dedo na minha cara e falou: assim diz o Senhor. Eu falei: eu sabia. A gente sabe quando Deus quer falar com nós. A gente sabe quando tem algo na nossa vida que precisa ser consertado. A gente sabe quando tem algo na nossa vida que precisa ser melhorado diante da presença do Todo-Poderoso. E ela olhou para mim, ela poderia ter falado por causa da minha arrogância, da maneira que eu tratei ela no dia anterior. Ela podia ter olhado para mim porque ela é profeta de Deus. Eu acabei tocando na profeta sem sabedoria nenhuma. Ela podia ter olhado para mim e falado: Deus vai te matar. Porque ela poderia ter deixado descer no coração dela a minha ignorância. Mas aquele que está na carne não discerne as coisas do Espírito. E eu tenho certeza que aquela mulher, ela estava no Espírito. Que ela voltou, ela olhou para mim e ela falou assim: olha, moça, eu não te conheço, mas Deus manda te dizer que Ele te ama e que Ele tem uma obra na sua vida. Eu não entendi que amor era aquele. Eu não estava entendendo como podia um homem me amar mesmo eu sendo tão ruim. Um homem me amar mesmo eu fazendo tanta coisa errada. Como que podia se apresentar com um olhar de amor para minha vida, sendo que eu era tão ruim, porque eu era muito ruim. Oh, glória. E ela falou assim para mim: moça, você não está entendendo nada do que está acontecendo com você hoje. Aleluia. A sua dor hoje, moça, vai trazer a cura para a vida de muitas pessoas amanhã. Deus vai te levantar como uma grande missionária. Tu serás pregadora da palavra dele, e o nome dele será glorificado. Só que a gente fica feliz quando Deus fala que vai fazer algo grande na nossa vida. Só que a gente acaba se esquecendo que antes do algo grande se cumprir, nós temos um preço a pagar. Porque Deus não vai entregar nada para nós de mão, aleluia, de mão beijada. Precisamos entender que muitas das vezes precisamos pagar um preço. Jesus, quando Ele foi morrer naquela cruz do Calvário, Ele pagou o preço pela remissão dos meus e dos teus pecados. Aleluia. Jesus entra no barco de Simão. E quando ele entra no barco de Simão, naquele dia, ele olha para Simão e ele fala para Simão assim: olha aí para quem está do teu lado e fala para ele assim: se afasta um pouquinho da terra. Diga de novo para quem está do lado: se afasta um pouquinho da terra. Aleluia. Porque quando nós estamos ligados na terra, já não fazemos mais questão das coisas espirituais. Quando estamos tão ligados na terra, achamos que jejuar é passar fome à toa. Quando estamos tão ligados na terra, achamos que não tem mais necessidade de meditar na palavra de Deus. Quando estamos tão ligados na terra, alguns valores eles começam a ser perdidos. Perdemos algumas coisas porque achamos que simplesmente o nosso talento. Ontem eu fui pregar numa igreja lá na Vila Iocuné, não sei. E aí, aleluia, veio cantar um grupo de louvor, sabe? E na hora que o grupo de louvor veio cantar, foi a Cris. Eu olhei para aquele e eu falei: olha, gente, me desculpa. Não vou pedir desculpa não, porque é Deus que está falando comigo. Olha, o louvor de vocês está que nem uma lata vazia, sem graça. Porque quando a pessoa não ora, a gente sabe. Quando a pessoa não lê Bíblia, a gente sabe. Quando a pessoa está totalmente ligada na terra, a gente sabe, porque nós temos o discernimento de espírito. Aí eu chamei as meninas e falei: ó, Deus ama tão vocês que eu vou orar por vocês agora. Vem pra frente. Esse grupo de louvor. Aí a mais brava, que era filha do pastor, não quis não. Carne pura. Ó, porque geralmente quem mais está do lado do pastor é quem mais dá trabalho.
Quem mais o pastor dá oportunidade para ajudar, quem mais ele dá oportunidade para fazer, é o que mais dá trabalho. Pode observar, toda vez que tem fofoca, toda vez que tem briga, é aquele que sempre está socado do lado do pastor, na casa do pastor, andando com o pastor, é o que mais dá trabalho, irmão. Eita, meu Deus! Falei pra elas, falei, ó, vou falar pra vocês, esse louvor de vocês aí não passou nem do céu. Por quê? Porque o grupo de louvor é o que atrai, é o que chama a presença de Deus para a igreja. E se o grupo de louvor não orar, se o grupo de louvor não jejuar, vai parecer somente uma lata vazia, vai ser algo sem graça de se ouvir. Se o grupo de dança não ensaiar, não orar, não jejuar, vai ser somente uma coisa, tudo sem graça, sem nada. Se os tocadores não orar, não jejuar, vai ser um barulho chato, porque a gente sabe quem ora. Jesus está dizendo, eu entrei no seu barco hoje para começar a arrumar a tua vida. Eu sei da tua capacidade para fazer a minha obra. Eu sei da tua capacidade para que meu nome seja glorificado sobre a tua vida. Mas a tua ignorância não está deixando eu trabalhar. Jesus está dizendo, eu quero você de volta no caminho da oração. Irmãos, a Bíblia diz que quando Jesus ele entra no barco de Simão, ele prega a palavra. Ele falou, Simão, ó, afasta um pouquinho da terra. Se afastaram, oh glória. E quando eles decidiram, quando Simão foi praticamente obrigado a levar Jesus no barco dele. Não adianta querer desviar, não adianta querer parar, não adianta. Porque a Bíblia diz no livro dos Salmos que se eu me esconder lá na profundeza do mar, o Senhor vai me achar lá, Senhor. Pode ver. Você roda, volta lá fora e acaba aqui dentro. Fica na prostituição, fica no pecado, andando na mentira, envolvida com coisas ilícitas, aleluia, tocando na vida de todo mundo quando está dentro da igreja, acaba saindo, mas roda e acaba aqui dentro. Porque o escolhido não tem escolha. E Jesus está dizendo nesta hora, eu estou entrando no barco da tua vida hoje. Aleluia. Você pode estar pilotando o barco, mas quem é o capitão sou eu. Você pode estar pilotando, está com manche na mão, mas quem é o capitão da tua vida sou eu. Jesus ele prega a palavra naquele dia. Jesus ele prega a palavra e Simão Pedro ele escuta. A Bíblia diz que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Eu não posso ficar pregando para você dizendo que a porta vai abrir, que Deus ele vai te dar vitória, porque a Bíblia diz que bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. O caminho ainda para entrar no céu é uma vida de santidade. O caminho ainda para entrar no céu é uma vida de obediência, de temor. Entenda nesta hora, oh glória. Jesus entra no barco e Simão está lá parado. Ele foi praticamente obrigado a ouvir Jesus pregar. Praticamente ele foi obrigado a ter que ouvir o Senhor pregar, pastor Luiz. Ele teve que ouvir. Mesmo que ele estava frustrado, ele teve que escutar a verdade. Mesmo que ele estava desanimado, ele precisava ouvir o que o Senhor queria falar com ele naquele momento. Porque o negócio de Deus era com Pedro. E a Bíblia diz que, aleluia, o próprio Deus ele fala, tu és Pedro, e sobre, Pedro, sobre esta pedra eu vou edificar minha igreja. Aleluia. Deus está dizendo, tu não vai ficar do jeito que você está. A tua vida neste ano de 2026 vai dar uma guinada de diferença. Eu vou mudar a tua trajetória de vida.
Eu vou te levantar de uma maneira sobrenatural. Eu vou te levantar de uma maneira diferenciada. Mas para que Deus possa cumprir aquilo que Ele tem falado, que Ele vai fazer sobre a tua vida, é necessário que você venha se posicionar. Enquanto você não fechar a boca e escutar mais, a tua vida vai continuar sendo uma vida de frustração. Enquanto você, louvado seja o nome do Senhor, não parar com esse negócio de rede social, recebendo mensagem de homem casado, com conversinhas, aleluia, de adultério na madrugada, Deus não vai mudar a tua história. Meu Deus, é forte. A Bíblia diz que Jesus ele ficou pregando e Simão Pedro estava ouvindo a palavra. E a Bíblia vai nos dizer que a fé, ela vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Naquele dia o que Jesus iria fazer sobre a vida de Simão, varão, seria algo diferente. Porque até ele estava tentando do jeito dele, fazendo do jeito dele, da maneira dele, e da maneira dele não estava dando. Jesus precisava que ele ouvisse a palavra, para que ele fosse liberto. Jesus precisava que ele ouvisse a palavra, para que ele pudesse entender que o caminho da vitória dele era ir no caminho de obediência. Ele está lá no barco, segurando no manche, Jesus pregando a palavra para quem estava na beira da praia, para quem estava do lado, todos estavam ouvindo o que Jesus estava pregando naquele dia. E a Bíblia diz, louvado seja Deus, que de repente Jesus ele olha para Simão. Quando Jesus percebeu que ele estava preparado, sabe qual que é o mal de muitos pastores? Diga não. Diga não. Estava rodando aí no poder até agora, cheião, tá morrendo. Misericórdia. Que fogo foi esse que tu recebeste? Hã? Aleluia. O mal de muitos pastores, eu sei que tem muitos pastores que pensam com o coração, mas o mal de muitos pastores, aleluia, tem gente, obreiro, jovem, quer quem seja quem for, sai da igreja, pinta o 7, o 8, o 9, o 10, o 11, acaba com o nome da igreja lá fora. Quando volta, o pastor, em vez de deixar de banco por um tempo, já coloca para cantar no departamento. Meu Deus! O pastor, muitas das vezes, está sabendo que a pessoa está lá, está aprontando, está fazendo. Aí quando volta, dá oportunidade para pregar na igreja. Bota para sentar. Tem um tipo de gente aí que tem que aprender a sentar, irmão. Tem um tipo de gente que tem que aprender. Aí, aí como o pastor é amoroso, nem vou olhar para trás. Eu vou nem olhar para trás. Vai embora, Cris. Liga o carro. Ó, já deixa ligado. Vou até dar uma água para ele. Isso, dá água para ele, não. Como o pastor, ele pensa com o coração, ele acaba estragando a vida das ovelhas. Porque não deixa ela sentar para ela aprender. Não deixa ela um pouco sentada para ela saber que o bagulho aqui não é bagunçado. Está entendendo? Não tem que dar oportunidade, deixa sentado. Não tem que dar oportunidade. Olha o apóstolo Paulo, irmãos. Apóstolo Paulo perseguiu os crentes. Estudou numa das melhores escolas de Gamaliel lá, não sei. Quando ele veio para a presença de Deus, quem sabe ele pensou que ele já ia começar a pregar. Irmão, o apóstolo Paulo ficou lá, fazendo tendas, quase 20 anos. Ele já não veio pregando. Ele já não chegou fazendo. Porque o que vai, irmão, o que vai fazer muito crente se perder é o dom, sabia? Aleluia. Dom. Ivete Sangalo tem dom. Roberto Carlos tem dom. Caralho, sei lá, todo mundo tem dom. Mas Deus está procurando não é quem tem dom. Deus está procurando quem é obediente. A Bíblia diz que o temor é o princípio da sabedoria. Ele não quer saber de quem sabe. Por
hein? Fogo estranho. Ô, glória. Ele teve que parar para ouvir o que Jesus tinha falado, estava falando. Então vamos parar de estragar a obra de Deus, pastores. Bota esse povo para sentar. Porque tem muita gente aí que está desviada, que vai vir aqui porque vai querer oportunidade, não é para dar. Casamento, e daí? Prefiro quem não sabe. Mas ainda não quero saber. Se fizesse direito não tinha desviado. Se caiu é porque Deus quer tratar com ele lá fora. E não vai ser aqui na minha igreja. Não vai ser no meu altar que vai cantar, porque eu estou cansada de meu altar estar profanado de mentira, de pecado. E Deus está dizendo nesta hora: bem-aventurado aquele que lavam as tuas vestiduras no sangue do Cordeiro. Aí o Senhor viu que Simão estava preparado. Depois que ele foi ministrado, depois que ele foi ensinado, sabe? Aí Jesus olhou para ele e falou assim: Simão, quem sabe ele lá meio sem entender nada, olhou para ele e falou: faça-te amar alto. Agora, Simão, você já ouviu, você já foi ministrado, aleluia. Então agora é tempo de você ter um pouco mais de profundidade. Vai um pouquinho mais profundo. Faça-te amar alto. A Bíblia diz que louvado seja o Cordeiro de Deus. Simão Pedro, ele fez-te amar alto. Fez do jeito que Deus falou. Sabe qual é o nosso problema? Diga não. Não. Eita, fala de novo, diga não. Não. O nosso problema é que muitas das vezes, aleluia, as pessoas nos humilham, as pessoas nos machucam, as pessoas nos maltratam. Aí Deus manda a gente voltar lá e a gente não quer, porque o orgulho quer falar mais alto. Poxa, eu lembro quando eu aceitei Jesus, meu marido me traiu, meu marido não era meu namorado, eu perdi a virgindade, fiquei grávida, primeira vez fiquei grávida, e quando eu fui ver, o camarada estava me traindo, só que eu não era crente, eu era brava, só Jesus meti bala nele, só Deus na minha vida, não quis saber de nada, quase matei ele, quase matei a mulher, falei, não, tá me tirando, mas eu creio, tá, benção, só Deus na minha vida. Quase matei o feitiço. Aí eu tive encontro com Jesus. Aí Jesus falou, vai lá, ó Marcela, eu tenho uma bênção para liberar na sua vida. Falei, sério Jesus? Ô glória, fala Senhor, qual vai ser a bênção? Mas primeiro eu quero que você vá lá na casa do seu ex e peça perdão para ele e para a mulher dele. Falei, eu? Para Jesus. O senhor está de brincadeira com a minha cara? E muitas das vezes, aleluia, a falta de liberação de perdão da nossa parte impede que algumas bênçãos chegam até a nossa vida. Às vezes o Senhor ele fala, volta lá, e foi o que Deus fez com Pedro. O Senhor falou para ele, faça-te amar alto. Pedro foi do jeito que o Senhor falou. Quando chegou num determinado lugar, Pedro sabia porque ele era pescador, então ele sabia porque o lugar que ele estava parando. Aí o Senhor falou, para aqui. Deus levou Pedro aonde ele foi frustrado, irmãos. Deus levou Pedro aonde ele ficou pescando a noite toda e não apanhou nada. Deus levou Pedro no lugar de frustração dele, irmão. Quando chegou no lugar de frustração, aí tem hora que eu prego que parece que eu sinto a palavra correndo assim na minha veia, sabe? É tão forte a presença de Deus. Glória a Deus. O Senhor pegou Pedro e falou, vai lá Pedro, vai daqui. Porque Deus quer tratar com você onde você não quer ir. Quantos altares eu falei para Deus que eu nunca mais ia pisar? Quantas pessoas eu falei para Deus que nunca mais eu ia olhar na cara? E Deus falou para mim, filha, tudo isso que está acontecendo com você foi consequência do teu erro. Então aguenta passar pela prova, porque lá na frente eu tenho exaltação para a tua vida. Suporta a provação. Suporta esse vale. Lembra de onde você caiu? Então, filha, se arrepende. Mas eu preciso que você volte lá.
Oh, irmãos, quando Pedro chega num determinado lugar, Alabachuri andarai azul. Não estava só ele, estava ele mais alguns barquinhos em volta. Todo mundo foi junto, todo mundo estava perto. E quando ele chega, aleluia, o Senhor fala para ele: para aqui. Oh, glória, para aqui, Pedro. Aí ele para. Aí o Senhor fala para ele assim: aleluia, lança tua rede. Aí quem sabe ele olha para o Senhor e ele fala assim: mas Senhor, eu fui tão humilhada nesse lugar. Falaram tanto de mim, Senhor. Julgaram tanto a minha vida. Me colocaram para fora. Eu já tomei tapa na cara, já fui expulsa de igreja, já cuspiram na minha cara. Mas toda vez que as pessoas fazem essas coisas comigo, eu me lembro que quem me tirou, aleluia, da vida dissoluta que eu levava, não foi quem senta do meu lado, mas foi quem me chamou. E aí, irmãos, o Senhor, Pedro olha para Jesus e fala: mas Senhor, eu trabalhei a noite toda, eu fiquei aqui o tempo todo, e agora o Senhor manda voltar aqui. É aqui mesmo, Pedro, que eu quero você de volta. É nesse lugar mesmo, Pedro. Ah, Senhor, tá bom, mas ó, agora eu voltei, mas eu voltei diferente, Senhor. Agora eu voltei, quem sabe ele olha para Jesus e ele fala: Senhor, eu não queria voltar, tá bom? Porque quando a gente sai da presença de Deus, a gente fica com ódio de crente, né, pastor? A gente fica com raiva, não quer saber de crente, não quer saber de ninguém. Você fala: demônio, é capeta, é Satanás, eu não quero saber desses crentes, eu não quero ouvir ninguém, eu não quero, mas fica com ódio mesmo. Aí o Senhor falou: volta lá. Aleluia. E quando ele volta, na onde o Senhor havia lhe ordenado que ele voltasse, o Senhor fala para ele, fala para o Senhor: mas Senhor, eu estou tão frustrado. Mas olha, agora é diferente. Porque uma coisa é você pregar a palavra, uma coisa é você cantar, e a outra coisa é você ter relacionamento com Deus. Quantas das vezes eu preguei a palavra sem ter relacionamento com Deus? Quantas das vezes eu subi no altar para falar de Jesus, mas eu não tinha aquele relacionamento com Deus? Hoje não, hoje o negócio é diferente. Ele chega na onde o Senhor falou para ele chegar. E aí o Senhor olha para ele, e aleluia, e ele fala para o Senhor: mas eu estou frustrado, não quero. Mas ó, como está diferente o negócio, como o Senhor falou comigo diferente, ó, sobre a tua palavra, eu vou lançar na rede. Oh, glória. A Bíblia diz que Pedro, ele obedece à voz de Deus. Mesmo ele não querendo, ele foi obediente. Eu não sei o que fizeram para você. Eu não sei o grau da tua frustração. Mas independente do que fizeram, volta lá. Volta. Aleluia. Volta lá. Se coloque de pé em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Eu falei que ia pregar só 1 hora, porque eu fui para Mato Grosso, lá nós prega 3 horas.